Amém. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais um papo de Escola Bíblica. E hoje a gente vamos abordar aqui sobre as epístolas, né, sobre as cartas do Novo Testamento que Paulo escreveu, as epístolas gerais. E estamos aqui com Samuel Winter, né, pregador. Ele tem participado com a gente aqui na Escola Dominical, tem ensinado, né, Samuel? E é um pouco chegado, novo aqui na igreja, mas tem anos de estrada já, né, Samuel? Sim. São 18 anos pregando a palavra do Senhor esse ano. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então você cresceu onde mesmo? Eu sou de Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá. Nascido e criado na Assembleia de Deus e continuo na Assembleia de Deus, para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Então, dois Samuel e dois assembleanos aqui. A diferença entre nós aqui talvez seja a estrutura corporal. Um é maior, outro é menor. Ou idade, né? Ou a idade. Mas tá bom. Então, nós vamos falar hoje sobre as epístolas. Instruem, informam, epístolas. Eu vi que tem uma diferença entre epístola e carta, não tem? A diferença está na formalidade do que vai ser escrito, né? Carta remonta a algo mais informal, mais pessoal. Epístola traz um contexto mais sério, de maior responsabilidade. Mas em CERM é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Entendi, tá. Então, ela principalmente das epístolas do Novo Testamento, a gente sabe que Paulo, dos 27 livros novos, são 13 epístolas, né? 13 epístolas conominadas epístolas paulinas, Epístolas né? paulinas. Sendo que a epístola de Romanos, Paulo apenas dita, né? E é Tércio quem vai redigi-la, né? Mas, em CERM, elas... O autor é Paulo. O autor é Paulo. E muitas delas escritas, inclusive, em cadeias e prisões. Cadeias. Inclusive, eu deixei anotado aqui a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta de Filemão, todas elas escritas em prisões. Então você veja a versatilidade de Paulo. Ele preso, como ele mesmo falou, estou preso, mas meu espírito não está preso, né? Eu sempre gosto de pensar assim, que se Paulo tivesse toda essa nossa tecnologia que nós temos hoje, de podcast, de celular, de Wi-Fi, de internet, etc., ele já teria alcançado milhões de milhões, porque ele utilizava de todas as ferramentas propostas para ele naquela época. No caso, pena e tinta, né? Se não tivesse sido cancelado. Provavelmente. Porque quem é pregador da verdade, ele em geral ele vai ser censurado, né? Sim. Como Paulo foi muito censurado. Muito, né? Paulo ele vem com o objetivo de sistematizar e organizar uma igreja que estava ainda engatinhando, né? Eles estavam acabando de sair de um sistema de judaísmo extremamente tradicional, cheio de regras e composturas e tudo mais, e vem o cristianismo, não sendo uma ideia nova, porque não veio para aniquilar a lei, mas para cumpri-la, mas aos olhos de muitos era uma novidade, precisava ser sistematizado e organizado, e aí Paulo é o pivô dessa história de organização, né? Então, como se dá o foco das epístolas de Paulo? As epístolas de Paulo, elas primeiro tinham como cunho proteger as igrejas. Paulo ele vai ser narrado na Bíblia 3 viagens, né? Nessas 3 viagens ele vai propagar o evangelho. Paulo não é o pivô da evangelização dos gentios, né? A professora Denise citou algumas aulas atrás com relação a Pedro. Pedro sim é o pivô da evangelização dos gentios, quando por intermédio de Cornélio, Deus mostra um lençol descendo, animais com diversas classificações de impuro, e Deus diz, mata e come porque eu tenho santificado. Então, Pedro é o pivô, mas Paulo é o apóstolo abortivo, né, que tenha por missão segurar e assegurar que a palavra que ele ministrou ao longo das suas 3 viagens, que foram longas, muitas delas em naufrágio, cadeias e tudo mais, fossem afixadas na cabeça deles, né? Então você trouxe uma coisa que eu nunca tinha observado. Então, na verdade, o pontapé inicial foi Pedro. Não foi Paulo. O apóstolo gentil, Paulo recebe a alcunha, mas foi Pedro que iniciou o processo. E Pedro ele vem com uma visão de um pastor presidente, né? Então, ele tinha que conhecer todos os setores. Então, Deus permite até que ele conheça o setor da área gentílica, que Paulo vai se especializar. Por isso, Deus permite que ele seja o pivô dessa história, né? Como um pastor presidente da época. E Paulo é bastante peculiar, você mesmo trouxe, né? Ele tinha uma educação judaica, né? Fariseu, pé de Gamaliel, poliglota, com certeza, cidadão romano. Então ele detinha
um cabedal de Um qualidades. arsenal gigantesco. Gigantesco. Você vê, Samuel, a Epístola aos Romanos, lá nos Estados Unidos, ela é usada em aulas de direito. Por que ela é usada em aulas de direito, Samuel? Porque Paulo se especializou como um jurista. Se Paulo vivesse na nossa atualidade hoje, ele seria o que podemos chamar de procurador da justiça, ou um promotor de justiça. Esse é o Paulo, porque ele estudou na escola de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Filho de Hillel. O que era Hillel nessa história toda, Samuel? Hillel era alguém que era especializado no direito lá para os judeus. Então, Paulo se formou em direito, em suma. Então, quando Paulo vem falar, ele vem falar com uma linguagem completamente técnica. Romanos é uma linguagem técnica ao ponto de ser utilizado até em faculdades. Olha só que fenomenal, né? Paulo nasceu na região não pouco célebre da Cilícia, né? E ali ele teve contato com diversas culturas, como já muito bem mencionado pelo professor Samuel e também aqui coordenador da escola dominical, poliglota, né? Então, qual era a língua das suas? O grego. Paulo se especializou em falar o grego. Qual é a língua do erudito lá? É o latim. Tá bom, quer latim, vai latim. Qual é a língua da liturgia de culto? O hebraico. Qual era a língua mais ultrapassada da época, mas ainda um pouco falado, o aramaico, que veio através dos babilônios. Então, Paulo se especializou e Deus formulou a vida desse camarada para ser uma joia essencial para o momento exato. Então, talvez não, com certeza, isso explica a capacidade dele em pegar o Antigo Testamento e fazer aquela aplicação soteriológica e explicar o porquê. Por quê? O porquê. Quem é Jesus? Por que ele veio salvar? Qual a motivação? Todo aquele compêndio soteriológico. Você utilizou uma palavra soterológica, né? Hoje em dia eu vejo pessoas quebrando a cabeça para estudar teologia sistemática. Meu irmão, quer aprender teologia sistemática na prática? Leia as epístolas paulinas. Lá você vai ter a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, doutrina da salvação é soterologia, doutrina das últimas coisas, escatologia. Paulo sintetizou nas suas cartas o que nós hoje colocamos como nomenclatura, teologia sistemática. Então, tem muito assunto na Bíblia para ser dito, para que a gente venha dar trela para a gente aí que acha muita coisa com documentos extras bíblicos. A Bíblia interpreta a Bíblia e estuda a Bíblia olhando para a Bíblia. Então ele era soteriológico e escatológico. Total, né? Ele conseguia pegar o ensino salvífico, né, e mostrar que a morte de Jesus Cristo era cumprimento dos antigos profetas, da Torá, dos livros que foram escritos, se cumprir em Cristo, e o sangue de Cristo agora era suficiente para perdoar todos os pecados, não mais sangue de animais de bode de ovelhas, aquela velha aliança ficou para trás. Inclusive ele instaura o termo nova e velha aliança, eu acho que em alguma dessas revistas a gente comentou aqui, então ele instaura até termos novos, né? Um tema atualíssimo que Paulo foi o próprio redator, escritor e narrador, é a questão do anticristo. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses vai falar sobre essa figura, algo que paira aqui na nossa região. Sempre que alguma coisa acontece meio estranha, a gente fala, são sinais de que está vindo aí. Às vezes quando a coisa está um pouquinho mais calminha, Paulo já disse sobre a falsa paz, né? Então Paulo foi uma figura, através do Espírito Santo, fenomenal, por assim dizer, né, meus irmãos? E quando fala de escatologia, muito do que a igreja cristã moderna se apega, né, no ensino, claro, de Paulo, porque ele narra de maneira brilhante, né, a segunda parte, né, a segunda vinda de Cristo, realmente, a primeira parte da segunda vinda de Cristo, quando ele narra que estamos aguardando aí o arrebatamento, né, ao ressoar da última trombeta, abrir o fechado. Assim, essa revelação que o Espírito Santo dá a Paulo sobre o arrebatamento da igreja ainda não tinha sido deixado de maneira clara no Velho Testamento. E Paulo vai trazer como as coisas vão acontecer. No Velho Testamento nós temos figuras, né? Tais como Daniel vai dizer sobre as 70 semanas, o próprio profeta Isaías vai narrar um bocado, o profeta Ezequiel também vai narrar um bocado, mas aí Paulo vem trazendo uma revelação mais clara, dando à luz a velha aliança, né? Porque o que a Bíblia diz sobre a velha aliança? Ela é comparada com Moisés, né? Moisés, ele sobe ao monte, né? E quando ele está descendo, o rosto dele reluz. E a glória é revelada no rosto dele. As pessoas daquela época eram incapazes de olhar para o rosto dele, então ele põe um véu. E o que era esse véu? Simbolismo da antiga aliança. Eles viam através do véu, mas não conseguiam ver a glória revelada. Aí vem Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, símbolo após símbolo, é sepultado nele.
Por qual era a necessidade do cordeirinho, sem mancha, sem mancha porque seria sem pecado, mudo porque ele não reclamou, e cordeiro por uma figura frágil, dócil, tudo apontando para Cristo Jesus, e Paulo aí frisando isso, né? E isso fica mais claro ainda na carta aos Hebreus, autor anônimo, né? E aí já entrando nas outras cartas, né? Já entrando em outras cartas. E antes de eu dar esse chute, esse pontapé para outras cartas, sobre algo muito interessante sobre a vida de Paulo, que eu anotei aqui, que eu gostaria de apresentar ao telespectador, Atos capítulo de número 9, versículos de 1 a 2, Paulo aparece no cenário, né? Antigamente ele apareceu ali na ocasião de Estevão, consentindo na sua morte, mas em Atos ele aparece como sendo a personagem principal ali. E nessa ocasião ele pede cartas, olha que interessante isso, ele pede cartas a fim de perseguir a igreja. Então ele utiliza de cartas para matar, assassinar e tudo mais. Anos mais tarde, depois da sua conversão, ele agora manda cartas não mais com o objetivo de matar, mas agora de trazer vida e saúde para a igreja, que necessitava, né? Porque a igreja do primeiro século enfrentava judaizantes, né? As pessoas tentando fazer aquela miscigenação de símbolos que já estavam revelados em Cristo, trazendo de volta aqui a circuncisão na carne, sendo que nós somos circuncidados no coração, temos a marca de Cristo no coração. Nós temos aí gnósticos, né? Pessoas que não afirmavam que Cristo tinha vindo em corpo humano. Nós temos aí a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, onde um filho deita com a sua madrastra e isso está tudo ok, está tudo chique lá, e Paulo vem batendo. Então, era uma igreja que necessitava de um auxílio, igual hoje. Existe ainda os judaizantes na nossa atualidade? Existe. Nosso Deus do céu, né, irmãos? Quanta arca de aliança não tem vindo por aí, né? Muito. Nossa, candelabro, 7 pontas, e tem gente que vai chegar ao cúmulo, escuta o que eu tô falando, de matar animalzinho de novo. Paulo já combatia isso na época dele. Por isso que o Billy Graham, né, vai dizer, isso é muito citado aqui no nosso ministério, que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E a Bíblia está sempre atualíssima. Sempre atualíssima. Então é bastante interessante que aspectos soterológicos, aspectos escatológicos e aspectos doutrinários, né? A igreja carecia de uma doutrina, de um ensinamento, de comportamento, de conduta, de relacionamento. Sim. Existia muitos preconceitos sociais, religiosos, históricos daquela época. E Paulo vem apresentar um Cristo que veio trazer salvação para toda a humanidade. Sim. Esse é o foco dele, né? E com isso, temos ali ainda, após Hebreus, né, Judas, Tiago, João, Pedro, além de Apocalipse. Além de Apocalipse. Tão temida carta de Apocalipse. Que não sei se pode dizer que é uma epístola, né? Se é uma carta, né? Mas está lá com revelação e nela também contém 7 cartas às principais igrejas da Ásia ali. Então nós vemos, em especial, Hebreus, né? Hebreus ele não tem autor, alguns alegam ser Paulo. Mas Lucas e até mesmo Apolo é cotado como o seu autor. Mas é difícil. Mas por que Hebreus é tão importante? O que é que ele traz de tão importante assim? Meus irmãos, Hebreus, o seu nome já diz o seu destinatário, né? Aos Hebreus, né? Aos Hebreus, seu nome já diz o destinatário. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, Hebreus, capítulo 9, versículo de número 7 até o versículo de número 10. O que está dizendo aqui? Uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Samuel, se ele não tivesse santificado, porque todo homem era passivo de erro, o que acontecia? Deus não falava mais. Então, Paulo já vai... perdão, o escritor aos Hebreus vai deixar essa pulga atrás da orelha. Vocês confiavam na aliança de um sacerdote, mas se ele tivesse em pecado, a glória de Deus não se manifestava, e se manifestasse, o sacerdócio era morto. Agora, com o advento de Cristo Jesus, pronto. Olha o que o escritor aos Hebreus está fazendo. Primeiro ele joga lá atrás. Ele vai falar na língua deles. Como assim ele vai falar na língua deles? Ele vai dizer o que ele sabe. Qual é a melhor forma de ganhar uma pessoa na conversa? Fomentando nele o que ele já sabe. Nosso irmão Samuel aqui trabalha no exército, o senhor Sou sargento. Sargento do exército. Quero iniciar um bate-papo, nunca falei, viu o irmão Samuel uniformizado. O que eu vou perguntar para ele? Sobre o uniforme dele.
Ah, esse chapéu aí, o que que essas estrelinhas, essa nomenclatura, esse cinto, e por que tem isso? O escritor aos Hebreus vai figuras, essas realidades do povo hebreu, né? Vai jogando essas figuras e vai ganhando atenção. Ele vai falar o que interessa para eles. E quando prende a atenção, daí ele vem e trazendo a revelação de Jesus Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não nasceu da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Mas o próprio patriarca Abraão vai dizimar 10% ali e tudo mais, e Melquisedeque não teve o início, também não teve fim, assim como Cristo também não teve o início, mas também não vai ter o seu fim, porque ele é eterno, ele subsiste ao tempo. E vai falando, e vai falando, e vai falando, pronto, ganhei a atenção. Falei na língua deles e depois apresenta Cristo. Então você veja a importância do escritor aos Hebreus. Ele, para mim, honestamente, porque eu não sou um judeu, né? A gente lê o Velho Testamento, mas a gente não vive a realidade do judeu daquela época. Então, pra gente, quando vai ler Hebreus, já é complicado. A gente tem que ir lá pro Velho Testamento, a gente tem que comparar, a gente tem que pegar um livro para entender do que ele está falando. Mas o hebreu, o judeu, principalmente do primeiro período da igreja, ele sabe exatamente o que ele está falando. Sim. E que aí, quando ele revela Cristo como cumprimento daquilo que estava escrito lá, então aquilo é uma epifania, uma revelação para ele, né, da realidade que ele vive. Então tudo aquilo que ele viveu se mostrou em Cristo. Jesus era suficiente. E olha que essa temática era utilizada até mesmo por Jesus. Lembra quando ele iniciava pregando a palavra? Ele começava por onde? Pela lei e pelos profetas. E pela lei e pelos profetas apontava o próprio Cristo, que era ele mesmo. Amém. Fenomenal. Então a gente tem ali Judas, Tiago, João, que são doutrinários, né, e orientações até mesmo para conduta, fala da língua, fala de tanta coisa, né, de comportamento, do filhinhos não pequeis. Jogando aqui uma pedrinha na água para fazer um pouquinho de estardalhaço aqui. Você sabia que a epístola de Tiago, quando Martim Lutero, nosso proclamado reformador protestante, leu a epístola de Tiago, ele quase cogitou tirá-la da Bíblia. Por quê? Porque qual foi o pivô ali da reforma protestante? O pivô da reforma protestante era que nós somos salvos pela fé. O justo viverá da fé. Só que daí Tiago vem dizer sobre as obras também. Sim, as obras mortas. Aí ele se incomoda. Só um ácidozinho aqui, só para curiosidade. Se incomoda. Então, assim, às vezes você se prende tanto a certas revelações das Escrituras, né? E as outras realidades da Bíblia, quando se apresenta, que nos confronta a gente. E a gente é muito disso. A gente tá ali lendo a Bíblia e tal, aí chegou um negócio que eu não concordo, aquilo já me incomoda. Você diz, será que é isso mesmo? Deixa eu olhar o texto, deixa eu olhar outro negócio. E a gente fica muitas vezes caçando pretexto para discordar do que está escrito. Samuel citou algo interessantíssimo aqui. Quando você estiver lendo a Bíblia e ela te incomodar em algum aspecto, você está lendo da forma certa. Amém. Isso é uma verdade. Então, é uma revelação muito importante das Escrituras para a nossa vida. Vem trazer justificação, santificação, glorificação. Uma pena que a gente não pode, né, Samuel, aprofundar tanto. Mas vamos ter outras oportunidades, eu estou sempre falando, mas a gente vai fazer, para comentar mais um pouco das Escrituras, tá? O Samuel vai ter outra oportunidade de vir aqui, de conversar com a gente. É sempre uma honra, um prazer ter recebido esse companheiro aqui, não só no nome, mas na labuta do dia a dia. Tem sido uma ajuda inestimável aqui na igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe o escritor, o ouvinte também, né? Quer despedir do pessoal, Samuel? Pode ser o seu crente. E continua acompanhando aí os podcasts, divulgando, é legal. E deixa o like aí também, né, Samuel? Amém. Não esquece, curte, compartilha. Vamos deixar o link do Deezer, Spotify lá na descrição do vídeo também, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Até o próximo Papo de Escola Bíblica. Deus abençoe.